Neste ano, a classificação indicativa de conteúdos audiovisuais completou 30 anos. E com a pandemia, o número de pedidos de classificação bateu recorde. Por causa da pandemia, Isadora, de 6 anos, e Heitor, de 2, ficam muito em casa. Assistir à televisão é uma das principais formas de passar o tempo. E a classificação indicativa ajuda na hora dos pais escolherem a programação. Hoje em dia, com a variedade dos meios de comunicação e com o volume muito grande de informações que chegam até os nossos filhos, essa classificação indicativa é um recurso a mais que nós pais temos para termos conhecimento do que pode ou não chegar para nossos filhos de acordo com a idade deles. A classificação indicativa é uma forma de orientar as famílias sobre a programação apropriada para cada idade. No Brasil, ela é feita pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que avalia as obras audiovisuais, como livros, filmes, programas de televisão, jogos eletrônicos e aplicativos. O objetivo é proteger as crianças e adolescentes de conteúdos inadequados. A classificação no Brasil é feita basicamente a partir de 2 eixos. O primeiro eixo é o eixo de conteúdo. Nós indicamos limitações indicativas apenas nos casos de nudez, violência e drogas. E classificamos essa possibilidade de nudez, violência e drogas dentro das faixas etárias, considerando livre até 10 anos e a partir dos 10 anos, a cada 2 anos, forma uma faixa etária de classificação indicativa. Este ano, a classificação indicativa completou 30 anos no Brasil. De janeiro a setembro, o Ministério da Justiça e Segurança Pública recebeu o maior número de pedidos de classificação nas 3 décadas. Apenas para filmes e séries em plataformas com assinatura, o aumento foi de 715%, comparando com o mesmo período do ano passado. Também aumentou o número de classificação de jogos de videogames. Mas vale lembrar, a classificação é apenas uma referência. Cabe aos pais fiscalizar o conteúdo a que os filhos são expostos. Os pais vão estar sujeitos às normas do ECA, da observação da exposição dos filhos às vulnerabilidades em geral, e os exibidores e as entidades que não cumprirem as regras da classificação estarão sujeitas a normas previstas nos artigos 252 até 256 do ECA, em que se prevê várias formas de sanção, principalmente nas formas administrativas, como a multa, a cassação do alvará, a suspensão do exercício. Bom, e para detalhar o assunto, eu converso agora com o secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Cláudio de Castro Panoeiro. Muito obrigada pela participação, pela disponibilidade. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Bom, secretário, em linhas gerais, como é que funciona a classificação indicativa? Ela é feita com base em um grupo de pessoas do Ministério da Justiça, de integrantes da sociedade? Quem faz essa classificação? A classificação indicativa no Brasil, ela é, por lei e por decreto, atribuição do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E, para isso, nós temos uma coordenação geral de classificação indicativa que conta com funcionários e outros colaboradores que realizam essa classificação. Entretanto, o grande volume de produções que existem no mercado brasileiro impõe ao Estado estabelecer critérios para essa classificação. Então, nós trabalhamos com 2 regimes. Um primeiro, da classificação direta, realizada pelo próprio Ministério, e o segundo, de autoclassificação, realizada pelas empresas produtoras desse material audiovisual. E essa autoclassificação, ela funciona pelas produtoras de conteúdo? Vocês precisam fazer uma nova aferição? Justamente, essa classificação feita pelas empresas, ela tem como finalidade dar uma maior capilaridade e eficiência ao regime de classificação, o que não significa um regime de plena liberdade. O Ministério, uma vez feita a classificação da obra, é informado desse trabalho realizado e realiza um monitoramento
justamente para verificar se existe a compatibilidade entre a classificação realizada pelo responsável pela produção e os critérios estabelecidos pela lei brasileira sobre essa matéria. Secretário, nós tivemos um aumento muito expressivo, né, de janeiro a setembro, o maior número de pedidos de classificação nas últimas 3 décadas, um aumento de 715%. A que o senhor atribui esse crescimento? Grande parte resulta do número de plataformas que hoje estão disponíveis na produção de material audiovisual. Além dos canais tradicionais de televisão aberta, nós temos hoje a opção do streaming, com várias empresas produzindo materiais, e essa produção, que é exponencial, a cada ano já cresce. Em 2020, talvez por conta da pandemia e da certeza de que as pessoas ficariam mais em casa, houve um incremento muito grande. Trago um dado, inclusive, de hoje, que é um dado relevante. A Disney lançou hoje, em nível mundial, a sua plataforma de streaming. E, para que se tenha uma ideia, o número de assinaturas, que eles chamam de subscrições, no mundo foi de 73 milhões de assinaturas. Eu não tenho os números no Brasil exatamente, mas isso dá uma exata dimensão do universo que o mercado de streaming hoje atinge e que impacta diretamente sobre a classificação indicativa. Bom, o senhor cita mercado audiovisual, plataformas de streaming. A classificação ela é feita, então, o material produzido pela televisão, pelo YouTube, jogos de videogame também. Quais são as plataformas e quais conteúdos são classificados? A televisão, tanto aberta quanto fechada, está sujeita à classificação. O cinema, os espetáculos públicos, as mostras audiovisuais e, em termos de jogos, tanto os jogos digitais quanto os jogos em meios físicos são classificados. O importante aqui é estabelecer que justamente a classificação de todo esse material ela acontece de maneira diferente. Por exemplo, os jogos em meios digitais e os jogos em meios físicos são utilizados instrumentos diferentes para classificação. Entenda como instrumento, ou seja, os jogos digitais passam pelo critério da autoclassificação e os jogos em meios físicos são classificados aqui diretamente pelo Ministério da Justiça. Secretário, eu agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Justiça. Daqui a pouquinho voltamos a conversar no programa JJ Entrevista o secretário do Ministério, o secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça, Cláudio de Castro Panoeiro, em pauta classificação indicativa 30 anos em 2020. Até já, secretário. Muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade. Nada, eu que agradeço. Muito obrigado.